Olá, boa noite. Palavras de encorajamento e esperança em prisão italiana. Papa abriu a Porta Santa no presídio de Rebibbia, em Roma. Luta pelo direito à vida. Justiça suspende decisão que facilita aborto em crianças e adolescentes. Fenômenos climáticos e suas consequências. Alerta via celular para riscos de desastres começa a funcionar no estado de São Paulo. Polícia Federal inicia a operação para investigar causas do desabamento da ponte na divisa do Maranhão e Tocantins. Saiba qual é o seu direito para trocar o presente de Natal com defeito ou que não serviu. No Museu da Imprensa Nacional, a história diante dos nossos olhos. Peregrinos de Esperança, dioceses de todo o Brasil, iniciam no domingo o Jubileu 2025. O Canção Nova Notícias está começando a serviço da vida e da esperança. O Papa Francisco abriu hoje a segunda porta santa do Jubileu da Esperança, desta vez no novo complexo prisional de Rebibbia, em Roma. Durante sua mensagem, ele encorajou os detentos a manterem a esperança viva, mesmo diante das dificuldades. Um momento histórico. Pela primeira vez, além das portas santas das basílicas papais romanas, foi aberta a Porta Santa em uma prisão. A prima Porta Santa l'ho aperta a Natale em San Pietro. Abri a primeira Porta Santa no Natal em São Pedro, mas queria que a segunda Porta Santa fosse aqui na prisão. Queria que cada um de nós, dentro e fora, tivéssemos a oportunidade de abrir as portas do nosso coração e compreender que a esperança não decepciona. Na Santa Missa, o coro com 20 detentos e outros 12 reclusos ajudaram no serviço do altar. Uma agente penitenciária e um preso fizeram as leituras. De modo espontâneo, o Papa fez sua homilia. Por isso, a graça de um jubileu é spalancare, abrir. A graça do jubileu é abrir, sobretudo, o coração à esperança. Esta não engana nunca. Nos momentos difíceis, não pense que tudo terminou e que nada se resolve. A esperança nunca engana. A esperança mai delude, mai. Permanecer com a mão na corda da âncora da esperança e abrir as portas do coração, orientou o Papa aos detentos do complexo, um dos maiores da Itália. No local estão cerca de 1.585 pessoas em reclusão. Abbiamo spalancato questa, ma questo è un segnale della porta del nostro cuore. Abrimos esta, mas ela é um sinal da porta do nosso coração. Desejo a todos um grande jubileu, desejo muita paz e todos os dias rezo por vocês. Não é um modo de dizer, penso em vocês e rezo por vocês. E vocês rezem por mim, obrigado. De volta ao Vaticano, o Santo Padre rezou o Ângelus ao refletir sobre Santo Estevão, o primeiro mártir, que, enquanto era apedrejado, rezava por seus algozes, disse que, infelizmente, ainda hoje, há muitos homens e mulheres perseguidos até a morte por causa do Evangelho. Não se lasciano uccidere per debolezza. Eles não se deixam executar por fraqueza, nem para defender uma ideologia, mas para tornar todos participantes do dom da salvação que receberam do Senhor Jesus Cristo. Em seu apelo, falou que devemos trabalhar contra o desarmamento, fome, doenças, trabalho infantil e pediu orações pela paz. La pace nella martoriata Ucraina. A paz na martirizada Ucrânia, em Gaza, Israel, Mianmar e em tantos países que estão em guerra. Ao final, Francisco recordou que ontem teve início a Festa das Luzes, a Hanukkah, celebrada pelos judeus. A eles, o Papa desejou votos de paz e fraternidade. Ai quali envio il mio augurio di pace e fraternità. A Justiça suspendeu a publicação da resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, que permitia que menores de idade abortem sem o consentimento dos pais.
Uma resolução que permite o aborto em crianças e adolescentes até 9 meses de gestação teve a publicação suspensa por decisão da Justiça. O Tribunal Regional Federal 1 do Distrito Federal apontou ilegalidade no processo de aprovação da proposta do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA. Entre as permissões da resolução do CONANDA está que a menor gestante possa abortar sem o consentimento dos pais. A decisão é voltada para meninas grávidas que apontem a gestação como resultado de abuso sexual. No entanto, não exige boletim de ocorrência da violência ou autorização judicial para a realização do procedimento, que pode ocorrer até os 9 meses de gestação. A decisão atual da Justiça foi motivada por argumento apresentado pela senadora Damares Alves. Tudo que eu quero, a proteção da criança. Dispensar o boletim de ocorrência é passar a mão na cabeça do pedófilo, é passar a mão na cabeça do estuprador de criança e adolescente. Todo abuso de criança precisa ter um boletim de ocorrência e precisa ser investigado. O advogado autor da ação explica o que motivou a acionar a Justiça. O procedimento nessa ação foi atropelado. Existe um regimento que rege o CONANDA, que é aquilo que dá a forma de como os procedimentos devem acontecer. E o regimento foi descumprido. No Congresso Nacional tramitam vários projetos de lei que tratam sobre a pauta, como apresentado pela deputada Cristonieto, defensora de pautas em favor da vida. Se Deus quiser, estamos aí realmente esperançosos de que a gente consiga avançar na defesa da vida de forma inegociável e no combate à cultura da morte. Uma sociedade que é capaz de assassinar os seus bebês é capaz de fazer qualquer coisa. A gente está falando muito além de uma questão de fé. O Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania emitiu nota à imprensa afirmando que todos os representantes do governo votaram contra a resolução do CONANDA. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil informou que ainda não vai se pronunciar sobre o caso. Já o Conselho tem 10 dias para prestar esclarecimentos à Justiça sobre a pauta. Nesta quarta-feira, a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu o primeiro alerta pelo celular para risco de inundações na cidade de Campinas. A proposta é ampliar o serviço por todo o estado e evitar danos causados por desastres naturais. Às 10h21 da noite de ontem, moradores de Campinas receberam esse alerta no celular. O aviso foi o primeiro emitido via broadcast para celulares pela Defesa Civil do Estado de São Paulo, para alertar sobre o risco de enxurradas e inundações. Primeira vez no Estado de São Paulo que o Defesa Civil Alerta ele foi acionado para a região de Campinas. O Centro de Gerenciamento de Emergências ele avaliou devido a alguns critérios, como a classificação em laranja do IMET, ali naquela região. O CEMADEM enviou um alerta de risco alto, a muito alto, ali na região devido à possibilidade de inundações, e os nossos meteorologistas também, eles identificaram alguns núcleos de chuvas que poderiam trazer um volume em torno de 70 milímetros em menos de 1 hora. Para receber os alertas da Defesa Civil, não é preciso fazer um cadastro prévio. Basta ter um celular como esse, com a tecnologia 4 ou 5G. Mesmo sem créditos, o usuário irá receber a mensagem. As notificações são enviadas em casos de urgência. O alerta ele é vigente ali para as pessoas que estão naquela localidade de forma compulsória. É uma tecnologia 4G e 5G, então os celulares que estão habilitados nessa tecnologia, eles acabam recebendo esse alerta na localidade que o polígono identificou. Então, ali elas recebem a orientação de se preocupar ali com o momento, com o local, procurar um abrigo seguro. A ferramenta é mais uma prevenção da Defesa Civil contra desastres, especialmente enxurradas e inundações, típicas desta época do ano. Para o estado de São Paulo, o órgão já emitiu alerta de chuvas até sexta-feira e recomenda alguns cuidados, em especial para quem vai viajar nos próximos dias. Se deparar com uma situação de alagamento, não enfrentar as águas com veículo, mudar a rota, procurar um outro local. Se estiver a pé também, não tentar transpor águas enxurradas. Isso pode
comprometer e colocar em risco a vida das pessoas. As pessoas que estão se deslocando nesses feriados, que elas busquem informações meteorológicas antes de pegar a estrada, também informações das estradas. O intenso calor em todo o Brasil, combinado com as frequentes chuvas em muitas regiões, cria condições perfeitas para a proliferação do mosquito transmissor da dengue. Combater esse problema, no entanto, pode ser mais simples do que se imagina. Matheus Alves e Messias Junqueira mostram como agir para prevenir e eliminar os focos do mosquito. Quando o concurso público foi divulgado, Glauber não hesitou em concorrer. Logo, seu nome estava na classificação. Para ele, escolher a vaga de agente de endemias é um compromisso com a coletividade. Porque não está brincadeira, né? Os casos de dengue hemorrágica estão aumentando muito. E a gente está aí nesse trabalho, né? Correndo atrás, batalhando, né? E não vamos parar, não vamos descansar. Focado com o colega Fernando, batem de casa em casa. Nessa, tem um reservatório pouco comum para as residências desse bairro. Caso não esteja com cloro, no momento a gente coloca o nosso larvicida para prevenir. E aí a recomendação é colocar pelo menos 2 vezes na semana. Na casa da Lucimara, o verde está por todo lado. Quintal grande e responsabilidade dobrada. E não deixar proliferar, né? Aquele mosquito tem que exterminar tudo. E deixar os agentes entrar sempre para poder, né, acabar com isso, porque é horrível. Com ela, o mosquito transmissor não tem chance, mas no passado foi vítima da doença. Eu não andava, coisa horrível. Fiquei uma semana de cama mesmo. Sol quente, brisa leve, sinal de chuva ao final do dia. A chuva convectiva, também chamada de chuva de verão, acontece devido à diferença de temperatura na superfície terrestre. Condição ideal para criar uma maternidade do mosquito da dengue nas residências dos brasileiros. Normalmente o ciclo do Aedes de ovo até adulto é em torno de 10 dias. Quando você tem essas características favoráveis, ele chega em 5 dias, o ovo se torna adulto. O painel de monitoramento das arboviroses do Ministério da Saúde não está de brincadeira. Foram mais de 5 mil óbitos e quase 7 milhões de casos prováveis em todo o Brasil. Centro-Oeste e Sul saíram na frente e tiveram maior coeficiente de casos prováveis por 100 mil habitantes em 2024, aumento de 400%. Lembrando, se uma vez por semana você pegar de 10 a 20 minutos na sua casa e procurar todos os locais que estão acumulando água, que são possível criador, e eliminar eles, você para o ciclo do mosquito na sua casa. Em 2023, foram quase 1.200 óbitos e cerca de 1.700.000 casos prováveis. As mulheres registraram mais infecções neste ano e no ano passado. Um alívio para o contágio é a vacina. No momento a gente tem 2 vacinas, tá? A que está disponível na rede SUS é uma vacina tetravalente que pega os 4 sorotipos, tá? Ela é uma vacina que está sendo disponibilizada para o público-alvo de 10 a 14 anos, são 2 doses. A vacina do Butantan, ela está terminando a fase 3, ela já foi mandada para a Anvisa para ser aprovada. A principal diferença dela é que ela é dose única, mas a previsão pelos trâmites é que ela deve estar disponível no ano que vem. A chuva continua por boa parte do país nesta sexta-feira. No sul, a infiltração marítima estimula nuvens carregadas em parte do Paraná. O dia fica nublado e com condições de chuva a qualquer momento. O sol aparece acompanhado de pancadas irregulares à tarde em parte do estado paranaense, centro-sul de Santa Catarina e no litoral do Rio Grande do Sul. No sudeste, uma frente fria, acompanhada de umidade e instabilidades, geram muita chuva na maior parte de São Paulo, Rio de Janeiro e em Minas Gerais. O centro-oeste sempre foi uma região com baixa umidade e nesta sexta-feira as coisas por lá estão bem diferentes. Previsão de chuva forte e temporal em todos os estados da região. Os nordestinos terão tempo instável com sol e chuva de moderada a forte em parte da Bahia, Maranhão e Piauí. Pode haver chuva passageira e isolada no litoral do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Vai ter sol entre nuvens e pode chover com risco de temporais no Acre, Amazonas, Roraima, Tocantins e litoral do Pará. Um avião de fabricação brasileira utilizado no Azerbaijão caiu nesta quarta-feira no Cazaquistão. A suspeita é a de que o avião que seguia para a Rússia tenha sido atingido pelo sistema antiaéreo russo.
O momento exato em que o avião perdeu altitude e caiu, provocando uma grande explosão, foi filmado por um celular. Equipes de emergência dos bombeiros agiram rapidamente e felizmente conseguiram salvar 29 dos 67 ocupantes que estavam na parte de trás da aeronave. Nesta quinta-feira, a agência internacional de notícias Reuters afirmou que um sistema de defesa russo seria o responsável pela queda do avião fabricado pela Embraer e pertencente à Azerbaijan Airlines. As fontes apuradas pela Reuters afirmam que o ataque não foi intencional e que militares russos se confundiram ao achar que se tratava de drones ucranianos. O presidente russo, Vladimir Putin, disse que torce para uma rápida recuperação dos feridos e vai iniciar uma investigação completa sobre o acidente que deixou 38 pessoas mortas. O Ministério de Portos e Aeroportos vai investir mais de 10 bilhões de reais no fomento à indústria naval. Serão 21 iniciativas em 8 estados do país. Os novos projetos aprovados por meio do Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante beneficiará o Amazonas, Pará, Bahia, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. A estimativa é que as obras gerem quase 9 mil empregos diretos, podendo alcançar 22.500 vagas de trabalho em toda a cadeia de construção e reparação naval. Os impactos serão diretos em siderúrgicas, indústrias químicas, metalmecânicas e de montagens industriais, impulsionando também setores essenciais como o de petróleo e gás. Enquanto a emissão de CO2 atinge 92% no transporte rodoviário, o percentual no aquaviário é mínimo, apenas 3%. A estratégia, portanto, é estar atento a este processo que pode trazer benefícios financeiros ao Brasil por meio do mercado de crédito de carbono. O fundo administrado pelo Ministério dos Portos e Aeroportos tem um adicional ao frete para a renovação da Marinha Mercante como principal fonte de renda. Nos últimos 10 anos, mais de 800 projetos foram entregues, totalizando 21 bilhões de reais. O Parque Industrial Brasileiro é composto por estaleiros nas regiões Sudeste, Sul, Norte e Nordeste, que, dentre várias funções, desempenham apoio marítimo e portuário, além da navegação interior e de passageiros. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou um decreto que regulamenta o uso de força por policiais. O Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou o decreto que estabelece normas para operações policiais. O documento assinado pelo presidente da República determina, por exemplo, que armas de fogo sejam usadas apenas como último recurso, além de vetar discriminação durante as ações policiais. O uso das armas de fogo não é considerado legítimo em caso de pessoa em fuga que esteja desarmada, que não represente risco imediato de morte ou lesão a policiais ou terceiros e contra veículo que desrespeite bloqueio policial em via pública, exceto quando houver risco de morte ou lesão. O Ministério vai apresentar portaria em até 90 dias para detalhar os procedimentos que os policiais de todo o país devem adotar. O Comitê Nacional de Monitoramento do Uso da Força será criado para fiscalizar a implementação do decreto. De Brasília, Gabriela Matos para o Canção Nova Notícias. A Polícia Federal iniciou investigações para apurar as causas que levaram à queda de uma ponte na divisa dos estados do Maranhão e do Tocantins. A estrutura estava sob responsabilidade do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. A Polícia Federal abriu um inquérito para apurar possíveis omissões de órgãos do Estado na manutenção e restauração da ponte na cidade de Estreito, no Maranhão. A estrutura desabou no domingo, provocando a morte de 8 pessoas. 9 ainda seguem desaparecidas. As falhas na estrutura da ponte já tinham sido denunciadas por moradores e autoridades locais e postadas nas redes sociais. No dia da queda, um vereador gravou um vídeo para denunciar o estado da ponte. Agentes da Polícia Federal já foram deslocados para a região a fim de dar início à apuração técnica. A ponte Juscelino Kubitschek ficava na BR-226 e ligava os estados de Tocantins e Maranhão. A responsabilidade pela rodovia e a ponte são do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Um relatório do departamento de 2020 já apontava problemas na estrutura e solicitava a necessidade de restauração.
26 de dezembro costuma movimentar o comércio de todo o país, principalmente por aqueles que receberam lembranças de Natal ou precisam substituí-los por algum motivo. Mas há regras para realizar as trocas, tanto na loja física como pela internet. Este é um cenário comum no bairro do Brás, região central de São Paulo, um dia depois do Natal. Clientes como Renato vieram trocar algum item que ganharam de presente. Às vezes número maior ou menor, né? Mas foi tranquila a troca, não tive muitos problemas não a respeito de troca. Tamires também teve uma experiência positiva quando precisou substituir uma peça nas lojas da região. A troca é muito bem feita, porque eles atendem bem, do mesmo jeito que eles te atendem comprando, eles te atendem trocando. Então não tenho o que reclamar. O Código de Defesa do Consumidor não exige a troca de produtos sem defeitos ou danos. Porém, essa prática pode ser benéfica para os lojistas, pois durante a troca o cliente pode pagar a diferença e adquirir um produto de maior valor ou incluir um item na compra. Se o produto não tiver nenhum defeito, ele de repente não serviu, ou ele deu esse presente, o consumidor não gostou, ele não tem direito à troca. A não ser que a loja combine isso com o consumidor no dia da compra. Na internet, o consumidor tem 7 dias para desistir, é o prazo de arrependimento, porque ele não viu o produto, né? Então, às vezes, quando ele recebeu, não era aquilo que ele esperava, ele não gostou. Então, ele pode cancelar dentro dos 7 dias, da data da compra ou do recebimento do produto. O presidente da Associação dos Lojistas do Brás reforça que a região tem mais de 5.000 lojas e cada uma precisa deixar claro a sua política de troca. No entanto, afirma que o diálogo sempre é o melhor caminho. O produto que vem com a especificação de não troca, você eventualmente não vai conseguir trocar mesmo. O cliente pode vir à loja, conversar, explicar o que aconteceu, por que não gostou, ou era um presente, precisa trocar. Então a gente quer recepcionar e tentar fazer o melhor para o cliente. Então tem mais venda do que troca, no fim das contas, né? A pessoa vem para trocar e acaba comprando e levando alguma coisinha. É um período bom para a gente ainda também. Agora um mergulho na história da imprensa nacional, órgão do governo federal responsável pela edição e impressão da comunicação oficial do Poder Executivo. Suas primeiras impressões datam de 1808, marcando o início de uma trajetória fundamental para a comunicação oficial no Brasil. O Diário Oficial da União é o jornal que publica os atos do Poder Executivo. São decretos, leis, anúncios, resultados de concursos, nomeações e exonerações. Atualmente o documento é divulgado de forma digital. As primeiras publicações foram em 1808, com a chegada da família real portuguesa ao Brasil. A gente viu aqui imprimindo carteira de trabalho, título de eleitor, cédula para eleição de 1989 foram impressas aqui, vários tipos de obras, folhetos, e a gente via que a casa respirava, né, cultura, e o Museu da Imprensa ele tem essa função de guardar, conservar e expor toda a memória da indústria gráfica no Brasil. Caixa alta e caixa baixa. A expressão surgiu na tipografia devido à organização desta caixa. As letras maiúsculas ficavam na parte de cima, enquanto as minúsculas na parte de baixo. O método foi utilizado até 1942, quando foi desativado pela imprensa nacional. Isso aqui é uma caixa ou gaveta de tipos. Aqui ficavam as letras que eram colocadas para você compor a tipografia, para você montar uma página de um jornal todo em chumbo. Em Brasília, o Museu da Imprensa Nacional preserva grande parte do acervo histórico gráfico do país e recebe visitantes de todo o Brasil. O local guarda máquinas como a usada pelo escritor Machado de Assis em seu primeiro emprego. Machado de Assis entra para a imprensa nacional em 1856 a 1858, para ser aprendiz de tipógrafo. Então foi a primeira profissão de Machado de Assis, foi o de aprendiz de tipógrafo nessa máquina. Ele trabalha por 2 anos, depois ele retorna à imprensa nacional. De 1867 a 1874. Em mais de 200 anos de existência, a imprensa nacional foi responsável por registrar momentos históricos, como a construção de Brasília. Essa máquina gigante foi trazida do Rio de Janeiro para fazer a impressão do primeiro Diário Oficial da União na capital federal.
Em 1997, o diário entrou para o livro dos recordes como o maior em número de páginas. A edição de dezembro daquele ano teve 2.112 páginas. E nessa vitrine nós temos uma peça muito importante para essa história, que é a carta do Papa Bento XVI, parabenizando a imprensa nacional pelos seus 200 anos. Estamos de volta com Canção Nova Notícias. Diariamente, a igreja recorda a vida e o testemunho dos santos que marcaram a história por sua fé e virtude. São Silvestre, celebrado no último dia do ano, é um exemplo inspirador. Vamos agora então a Jacareí, no interior de São Paulo, onde está o repórter Emerson Tersigni, que acompanha uma novena especial em preparação para a celebração dedicada a este santo. Ô Tersigni, boa noite para você. Oi, Reinaldo, boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha o Canção Nova Notícias nesta noite de quinta-feira. Estamos nas oitavas de Natal, então um Feliz Natal para você e para toda a nossa audiência neste momento. Nós estamos aqui na paróquia de São Silvestre, em Jacareí, no interior de São Paulo, uma das 3 paróquias dedicadas a São Silvestre em todo o Brasil e que desde o dia 22 tem celebrado o padroeiro a partir da novena em preparação, então, ao dia 31 de dezembro, que é o dia então dedicado a este santo que foi um grande papa de nossa igreja e para esta porção do povo de Deus aqui em Jacareí tem sido também o intercessor de muitas graças, de muitas bênçãos para toda a comunidade. Para a gente falar a respeito deste momento festivo que a comunidade vive, vou conversar agora com o Padre Lindomar, pároco aqui da paróquia de São Silvestre. Padre, obrigado por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo à Canção Nova. Qual que é a responsabilidade de celebrar São Silvestre no tempo do Natal que iniciamos no dia de ontem? Sim, boa noite, Emerson, e a todos que nos assistem através da Canção Nova da nossa igreja. Bom, é um momento assim muito forte, né? Um momento onde as pessoas têm uma participação boa, graças a Deus, né? Por ser um final de ano, o pessoal gosta muito de viajar, de passear, de ir na casa dos familiares, mas muitas famílias vêm para cá e participam com a gente aqui também. Então é uma alegria, nós conseguimos fazer até procissão no dia 31 e lota a rua da nossa procissão, da nossa novena. Com certeza. E a respeito do Jubileu da Esperança, que iniciamos aí no dia 24, com a abertura da Porta Santa, o tema da novena também tem a ver com o Jubileu deste ano. Qual que é a inspiração de São Silvestre para que cada cristão, cada católico aqui da comunidade viva de fato este tempo jubilar com muita alegria? Sim, o nosso tema que a gente traz para a nossa novena é com São Silvestre, celebrar o ano de 2025, o ano da esperança, né? Então é uma alegria, sim, e traz inspiração, porque afinal de contas São Silvestre foi defensor da igreja, né? O Papa que esteve no concílio lá no início, nos primórdios da igreja e combateu heresias e tudo mais. Então ele é o homem da esperança e que acreditou no poder, na força dessa igreja, né? E nós temos a alegria de tê-lo como nosso padroeiro para celebrar o próximo ano com essa mesma esperança, com a mesma força e fé defendida por ele. Com certeza, Padre. Obrigado mais uma vez por estar conosco. Boa novena, boa festa para todos vocês aqui da comunidade. Reinaldo, eu volto contigo aí no estúdio, só reforçando que a paróquia de São Silvestre fica aqui no distrito de São Silvestre, em Jacareí. A novena vai até o dia 31, que é o dia da festa dedicada ao santo, e cada dia a comunidade é convidada a contribuir com um gesto concreto. E toda a relação dos alimentos que estão disponíveis, né, para serem doados e, enfim, entregues para as pessoas que mais precisam, nas redes sociais da paróquia, @Pascom São Silvestre. Volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Tersigni. Boa noite para você também. Olha, a obra Canção Nova é mantida por doações de sócios, amigos e benfeitores, de gente que acredita na vida e semeia esperança, de pessoas que constroem pontes para anunciar o Evangelho, pela ação de pessoas que se unem pelo bem comum e nos inspiram para um mundo melhor. Vejam só, nós estamos com 89% de nossa meta na campanha de dezembro, que tem somente mais 3 dias úteis para terminar dezembro, para terminar o ano. Seja evangelizador Canção Nova. Doe pelo Pix com a chave pix.doação
cançãonova.com, e obrigado por sua contribuição, porque ela evangeliza. Obrigado por sua fidelidade. Olha, na Diocese de Lorena, o Jubileu 2025, também chamado de Jubileu da Esperança, será iniciado no próximo domingo com uma caminhada de mais de 2 quilômetros. Neste dia especial, todas as missas no território diocesano ocorrerão em um único horário, reunindo a presença de todos os padres. Há mais de 17 anos, Neil estava no fundo do poço, expressão que exemplifica o momento vivenciado por ele. O álcool era como água e as drogas como alimento. Do poço tem água. Eu tive no fundo da fossa. A droga, o álcool, me tirou tudo, me tirou dignidade, me tirou família, tirou tudo. Tempos depois, a experiência com o ressuscitado libertou, graça alcançada pela oração da esposa. Eu dormia na varanda, na área de serviço, e a minha esposa vinha com uma xícara de café amargo, levantava a minha cabeça, eu deitado no chão, ela levantava a minha cabeça e colocava aquele café amargo na minha boca. Aí ela pegava o terço dela, joelhava do meu lado, caído, bêbado, cheirado, e rezava o terço para mim. Curado, passou a ajudar na igreja e iniciou os estudos para se tornar advogado. Aquele cara que, como eu falei, que tinha tudo para dar errado, para estar numa cadeira de roda, num cemitério, numa cadeia. Hoje, graças a Deus, eu sou ministro da Eucaristia. Aquele cara que levava o inferno na vida das pessoas, hoje eu levo Jesus sacramentado para as pessoas. Há 2 dias, o Papa Francisco deu início ao Jubileu 2025 com a abertura da Porta Santa em Roma, um momento festivo para a Igreja e para os fiéis. Pelo testemunho de Neil, é possível entender a inspiração de Francisco. Este é um tempo favorável para experimentar a reconciliação com Deus e com o próximo. Eu vejo que, através desse ano jubilar, muitas pessoas vão estar retornando para a casa do Pai. A proposta da Igreja Particular de Lorena é que todos os fiéis da Diocese possam se concentrar aqui no domingo, às 3 horas da tarde, na paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Por isso, todas as missas de todo o território diocesano foram transferidas para a Catedral de Nossa Senhora da Piedade. Nós emitimos esse decreto que no próximo domingo nós não teremos a celebração da tarde em nenhuma paróquia e em nenhuma comunidade, para que todos os padres e ministros da palavra pudessem estar aqui presentes nesta celebração. Após a caminhada penitencial com cerca de 2 quilômetros, a Santa Missa de abertura do ano jubilar a nível diocesano acontece aqui, na Catedral, sede da Diocese. Então nós convidamos a todos que venham com este espírito de renúncia e de oferecimento pelas pessoas já falecidas e que precisam de uma indulgência, que precisam da nossa oração. O jubileu ordinário ocorre a cada 25 anos e tem inspiração bíblica em Levítico, no capítulo 25. Eu acredito muito nisso, que as pessoas vão estar retornando para a casa do Pai, onde eles vão passar pela Porta Santa, que é o coração de Deus. A abertura do Jubileu da Esperança vai acontecer neste domingo em todas as dioceses do Brasil. Assista a seguir cantata de Natal no Coliseu de Roma. Às 9 horas tem Escola da Fé e às 10, Além da Notícia com Ronaldo da Silva. Nos vemos novamente amanhã. Boa noite, paz para você.